Fala, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Gente? É isso mesmo que você leu. O STJD decidiu punir o nosso técnico, o argentino Luiz Zubeldia, com 2 jogos de suspensão. 2! Por causa de uma expulsão na segunda rodada do Brasileirão contra o Atlético MG. Um negócio que já estava no passado, que já parecia resolvido, mas que os caras foram lá, desenterraram, colocaram na mesa e decidiram castigar. Coincidência? Claro que não. O São Paulo tá incomodando, tá crescendo, tá ganhando, tá jogando bola, e quando o tricolor sobe, sempre aparece uma maracutaia de bastidor para tentar derrubar. O que mais revolta é a seletividade. Porque a gente vê técnico de outros clubes gritando, esbravejando, xingando o juiz no meio do campo e nada acontece. Nada. No máximo uma advertência. Mas com o São Paulo não. Com o São Paulo é diferente. A régua é outra. A caneta pesa mais. A punição vem dobrada. Zubeldia levou 2 jogos de suspensão. 2! Por uma atitude que, se fosse com outro treinador, talvez nem amarelo rendesse. Aí você pensa, pelo menos já cumpriu um dos jogos, né? Sim, cumpriu. Foi contra o Cruzeiro. Ficou ali nas tribunas, orientando de longe. E sabe quando vai cumprir o segundo? Justamente contra o Bahia, dia 31 em casa. Em um jogo importantíssimo. Mais um obstáculo, mais um empecilho plantado no nosso caminho. É como se não bastassem as lesões, o calendário maluco, a maratona de jogos. Agora tem que lidar com esse tipo de sabotagem institucionalizada. E não para por aí. O homem ainda não vai poder estar no banco contra o Mirassol. Por quê? Porque levou o 3º cartão amarelo contra o Grêmio. Sim, ele foi advertido por reclamação. Aí junta os dois. Suspensão da expulsão Plais, 3º amarelo. Resultado? 3 jogos seguidos fora do banco, uma clara tentativa de desestabilizar, de cortar a voz do comandante no calor do jogo. Mas a verdade, meus amigos, é que Zubeldia já mostrou que mesmo do camarote a alma dele tá no campo. É revoltante porque a gente sabe que isso acontece com o São Paulo há anos. Não é de hoje. Sempre que o time mostra força, que entra nos trilhos, alguma coisa vem de fora para atrapalhar. Parece novela? Em 2023 foi a arbitragem, em 2024 foram os desfalques em convocação. Agora, em 2025, a bola da vez é o STJD. É o tribunal que entra em campo, que quer apitar o jogo de fora, e sempre contra o mesmo lado. A expulsão de Zubeldia aconteceu num momento tenso do jogo contra o Atlético MG. Tava quente, a arbitragem confusa distribuindo cartão à toa, errando lance atrás de lance. O técnico, no calor da partida, protestou. É o papel dele defender o time, gritar, cobrar. Só que para eles isso é inadmissível. Quando é o Abel Ferreira, é paixão. Quando é o Renato Gaúcho, é folclore. Quando é o Zubeldia, é desrespeito. Hipocrisia pura. O mais engraçado é que a punição saiu agora, justamente quando o São Paulo está embalando, depois de vencer o Cobresal fora de casa, conquistar pontos importantes no Brasileirão e encaminhar classificação na Libertadores, aparece essa notícia. Não tem como achar normal. É muita coincidência junta. É muita infelicidade processual em cima do nosso time. Não dá para aceitar calado. Zubeldia é um treinador enérgico, intenso, que vive o jogo, que empurra o time, que vibra com a torcida. E é justamente isso que o torcedor gosta, que se identifica. O São Paulo, há anos, buscava um comandante assim, que tivesse sangue no olho, que não aceitasse passivamente as injustiças do jogo. E agora que encontrou, querem tirar ele do banco? Querem silenciar a nossa referência? Não vão conseguir. A comissão técnica é competente, o elenco é experiente. Mas não dá para fingir que isso não interfere. Que a ausência do treinador no banco não faz diferença. Porque faz sim, ainda mais em jogos decisivos, onde cada detalhe pesa, onde cada ajuste tático precisa ser imediato. E agora, com essa suspensão, o São Paulo vai ter que se virar? Vai ter que ser gigante de novo. Vai ter que superar mais um obstáculo extracampo. O torcedor tá cansado disso.
Tá esgotado de ver o clube ser tratado com 2 pesos e 2 medidas? Tá na hora de cobrar explicações, de bater na mesa, de exigir isonomia, porque o São Paulo é gigante e não pode mais aceitar esse tipo de perseguição. O presidente Júlio Casares precisa se posicionar. O departamento jurídico tem que agir. Não dá para deixar barato. Não podemos normalizar isso. Não podemos aceitar como se fosse parte do jogo. Porque não é. É distorção, é manipulação, é desequilíbrio. E quando o tribunal começa a influenciar diretamente dentro de campo, a competição perde o sentido. O futebol brasileiro já tem problemas demais para permitir esse tipo de coisa passar impune. Zubeldia tem seu estilo, e isso incomoda, porque ele não abaixa a cabeça, porque ele enfrenta, porque ele cobra, porque ele não engole erro de arbitragem. E nesse país, quem tem postura forte incomoda, ainda mais se for estrangeiro. A gente sabe como funciona. O discurso xenofóbico velado tá aí. Quando um gringo dá resultado, começam a colocar em xeque até o temperamento do cara, e aí vem a punição. O que a gente não pode deixar acontecer é a desestabilização interna. O time tem que estar fechado. Jogadores, comissão e torcida. Todo mundo na mesma vibração. Eles podem até tentar nos enfraquecer, mas vão falhar. Porque a força do São Paulo vem da arquibancada, do Morumbi pulsando, do povo tricolor que não abandona nunca. E a diretoria tem que se mexer nos bastidores. Mostrar presença, mostrar que o clube tem representatividade. Porque se deixar por conta da justiça desportiva, a gente já sabe no que vai dar. A regra muda conforme o escudo. O que vale para um, não vale para o outro. A balança nunca é equilibrada. E o São Paulo precisa se proteger disso. Nos próximos jogos, o time vai ter que mostrar maturidade, vai ter que jogar não só contra o adversário, mas contra tudo isso que está sendo armado fora das 4 linhas. É pressão, é provocação, é bastidor. E o tricolor tem que mostrar que é maior que tudo isso. Que dentro do campo, quem manda é a bola, a ausência de Zubeldia vai ser sentida, isso é fato. Mas também pode ser combustível, pode ser motivação extra, o elenco pode usar isso como bandeira, jogar pelo treinador, mostrar que o São Paulo não se curva, não se rende, que tem fibra, que vai buscar a vitória mesmo com tudo contra, e a torcida vai fazer sua parte. Vai empurrar, vai cantar, vai transformar o Morumbi num caldeirão, porque é isso que a gente faz melhor, é isso que move o São Paulo, a conexão entre time e arquibancada, a vibração coletiva. A energia que vem da massa tricolor e contagia todo mundo. A verdade é que o São Paulo voltou a incomodar. Voltou a ser protagonista. Voltou a disputar tudo. E quando isso acontece, o sistema reage, tenta cortar, tenta calar, mas não vai conseguir, porque o tricolor tá mais vivo do que nunca. E mesmo com o Zubeldia fora do banco, o espírito dele vai estar em campo. Essa punição é mais um capítulo de uma história repetida. De um roteiro que a gente já conhece, mas que agora, com um time cascudo e um técnico vibrante, vai ter final diferente, porque o São Paulo aprendeu a jogar com pressão, aprendeu a superar a adversidade, e isso, meu amigo, ninguém mais tira da gente. Zubeldia é a cara do novo São Paulo, um cara aguerrido, apaixonado, vibrante, e se querem tirá-lo de perto do campo, é porque ele tá fazendo efeito, é porque o trabalho tá funcionando. E se é assim, a gente fecha com ele ainda mais. A gente apoia, a gente protege, a gente veste a mesma armadura. Que ele volte com tudo, que volte ainda mais pilhado, que use essa suspensão como munição para incendiar o time. Porque quando ele tá ali na beira do campo, o time é outro, a alma é outra, a intensidade é outra. E o São Paulo vira gigante de novo. Enquanto isso, vamos ficar atentos, cobrar, questionar. Porque o futebol precisa ser justo. E justiça não é punir com base em escudo. Justiça é tratar todo mundo igual. E isso no Brasil, infelizmente, ainda está longe de acontecer. Mas se o sistema não é justo, a gente vai na raça, vai na força, vai no grito da torcida. E vai ganhar mesmo assim. Porque o São Paulo, quando está unido, é imbatível. Mesmo com o juiz contra, mesmo com o tribunal contra, porque a camisa pesa. Porque a história fala mais alto. Zubeldia, tamo contigo. Pode ter certeza, a torcida te abraçou. E quando isso acontece, meu amigo, ninguém segura. Nem STJD, nem arbitragem, nem ninguém. Vamos pra cima, tricolor.
A guerra tá declarada e a gente não foge da briga. Jamais! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Torcedor tricolor, segura essa que a bomba acaba de estourar nos bastidores do futebol internacional. E o São Paulo pode estar no meio de algo gigantesco. Uma movimentação inesperada envolvendo um nome de peso da elite europeia começou a ganhar força nos últimos dias e agora uma fala enigmática de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, acendeu ainda mais o pavio da especulação. Segundo fontes próximas ao clube espanhol, Simeone teria desejado sorte publicamente a Joaquim Correa, atacante argentino que está em fim de contrato, e o nome do São Paulo aparece como um dos possíveis destinos do jogador. Coincidência ou sinal de fumaça prestes a virar incêndio? Correa, que brilhou por clubes como Lazio, Inter de Milão e Atlético de Madrid, é um jogador conhecido por sua versatilidade, velocidade e inteligência tática. Ele está prestes a encerrar seu vínculo com o time colchonero e o fato de Simeone ter se pronunciado com uma mensagem de despedida carinhosa levantou suspeitas de que o destino do atacante já estaria selado. Ou quase. Para os mais atentos, a forma como Simeone disse "te deseo lo mejor em tu próxima etapa" soou como uma dica para quem está de olho em possíveis reforços de impacto. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o fato de que, segundo jornalistas argentinos, Correa estaria disposto a retornar à América do Sul. E mais do que isso, ele teria manifestado interesse em jogar no Brasil, em um clube estruturado, com visibilidade e um projeto esportivo promissor. Não demorou para o nome do São Paulo aparecer entre os favoritos. Afinal, o tricolor vive um momento de reestruturação e ambição, com um elenco competitivo e planos ousados para 2025. É impossível ignorar o histórico de São Paulo com jogadores sul-americanos. O clube tem tradição em recuperar talentos que estavam no radar europeu e recolocá-los como protagonistas no cenário continental. Foi assim com Caleri, com Lucas Moura, que voltou para encantar. E pode ser assim com Correa. O perfil técnico e tático do jogador argentino se encaixa perfeitamente no estilo de jogo que o São Paulo vem desenvolvendo sob o comando de Zubeldia. Outro ponto que alimenta essa expectativa é o bom relacionamento do São Paulo com empresários do mercado europeu, principalmente os que trabalham com atletas argentinos. Fontes internas apontam que o nome de Correa já foi, sim, discutido em reuniões estratégicas do departamento de futebol tricolor e que a condição de fim de contrato do atleta é vista como uma oportunidade rara. Sem custos de transferência, o São Paulo poderia investir em salário e bônus por desempenho para convencer o jogador. Além disso, o próprio Joaquim Correa já revelou em entrevistas antigas seu carinho pelo futebol brasileiro. Quando atuava na Itália, chegou a declarar que acompanhava os clássicos do Brasil e que achava o Morumbi um dos estádios mais icônicos da América do Sul. Essa admiração, combinada com o desejo de estar mais perto da família e da cultura sul-americana, pode pesar na decisão do atacante de 29 anos? A fala de Simeone, nesse contexto, funciona como um ponto de virada. Quando um técnico como ele, rígido, direto e respeitado, se pronuncia desejando sorte, não é por acaso. Especialmente quando ele o faz antes do fim oficial da temporada europeia, em um momento em que o mercado começa a se movimentar com mais intensidade. Isso sinaliza que algo está sendo costurado nos bastidores e os indícios apontam para o Brasil. O São Paulo, por sua vez, mantém discrição. Não é de hoje que o clube adota uma postura cautelosa em negociações, especialmente as mais ambiciosas. Mas bastidores fervem, e há quem diga que reuniões já aconteceram entre representantes de Correa e dirigentes do tricolor. A presença de figuras influentes como Carlos Belmonte e o respaldo de Júlio Casares dão segurança para avançar em um negócio dessa magnitude? Torcedores nas redes sociais já começaram a se mobilizar. Hashtags como Correa no Tricolor e Vem pro Morumbi já circulam com força no X, antigo Twitter, e no Instagram, com montagem do atacante vestindo a camisa tricolor e vídeos de seus gols na Europa. A torcida, sempre apaixonada e envolvente, parece ter adotado a ideia com entusiasmo.
Outro ponto curioso é que o nome de Correa não aparece sozinho nas especulações do São Paulo para o segundo semestre. Fontes indicam que o clube planeja ao menos 3 reforços de impacto para a próxima janela, com foco em nomes que possam elevar o patamar técnico e dar profundidade ao elenco. A contratação de um atacante versátil como Correa se encaixaria perfeitamente nessa lógica. Nos bastidores do CT da Barra Funda, o clima é de otimismo. Mesmo sem confirmação oficial, há uma sensação de que algo grande está para acontecer. Preparadores físicos e membros da comissão técnica estariam, inclusive, analisando o estilo de jogo de Correa para entender como ele se encaixaria no atual esquema da equipe. Isso reforça a tese de que as conversas estão avançadas. Joaquim Correa, por sua vez, vive um momento decisivo na carreira. Após anos na Europa, títulos, experiência em Champions League e em grandes ligas, ele parece pronto para um novo desafio. Voltar à América do Sul, ainda em excelente forma física, pode ser o impulso que falta para recolocar seu nome em destaque absoluto no futebol do continente. O que também impressiona é o silêncio do próprio jogador. Correa ainda não se manifestou publicamente sobre seu futuro, o que é comum em momentos de negociação, mas seu entorno já começa a dar pistas. Um dos seus assessores publicou recentemente uma foto dele assistindo a um jogo do Brasileirão e adivinha, era uma partida do São Paulo. Na Argentina, jornalistas esportivos dizem que o destino de Correa será inesperado e acertado com discrição. Isso apenas aumenta a especulação e o frenesi nos bastidores. E quando o assunto é São Paulo, tudo ganha uma camada extra de emoção e expectativa. Afinal, o tricolor é mestre em surpreender o mercado com contratações de impacto. Se a negociação realmente se concretizar, será uma das maiores bombas da janela. Não apenas pelo talento do jogador, mas pelo momento em que o São Paulo se encontra. A possível chegada de Correa seria um recado claro. O tricolor quer disputar tudo em 2025, com elenco forte e estrelas no gramado. O Morumbi, palco de tantas histórias épicas, parece pronto para escrever mais um capítulo. A possível chegada de Correa atiça a imaginação do torcedor, que já visualiza o argentino dividindo o ataque com Calleri, Lucas e Ferreirinha. Um quarteto que, no papel, tem tudo para empolgar. E falando em empolgação, basta entrar nos grupos de WhatsApp e redes sociais para ver como o torcedor tricolor está vivendo essa possibilidade. Muita expectativa, muita análise tática, muitas montagens e, principalmente, muita esperança de ver o São Paulo ainda mais forte e respeitado. A diretoria, por enquanto, segue em silêncio, como manda o Manual das Boas Negociações, mas o histórico recente mostra que, quando o São Paulo se cala, é porque algo grande vem aí. E com Correa livre no mercado, o momento pode ser agora. O tricolor sabe que o mercado sul-americano está competitivo, mas acredita no seu projeto. A chegada de Zubeldia e a conquista recente da Supercopa elevaram a moral e a atratividade do clube. É hora de aproveitar esse embalo e trazer nomes que façam a diferença. Correa não seria apenas mais um, ele viria com status de titular, de referência, de reforço para mudar patamares. E convenhamos, o São Paulo está precisando de mais jogadores assim, com fome, com experiência e com sede de protagonismo. Simeone, ao desejar sorte, talvez tenha dado a dica mais clara que poderíamos ter. É como se dissesse: vai lá, garoto, um novo gigante te espera. E quem melhor para acolher esse gigante do que o clube mais vencedor do Brasil no século XXI? A torcida sonha, o mercado observa, os bastidores trabalham. E nós, tricolores, ficamos na contagem regressiva por mais um capítulo épico. Joaquim Correa no São Paulo seria o casamento perfeito entre talento e camisa pesada. Que venha a confirmação. Enquanto isso, seguimos de olho. Afinal, quando o São Paulo entra em campo, seja no gramado ou nos bastidores, a gente já sabe, é coisa grande vindo por aí. E se for para ver Correa vestindo o manto sagrado no Morumbi, que assim seja. Vamos, São Paulo! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!